Oi, oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de estreia dos Encontros Mentais, um podcast que nasceu do nosso desejo de criarmos um espaço acessível para conversarmos sobre saúde mental, estilo de vida e autoconhecimento. Meu nome é Rafaela Araújo, eu sou médica psiquiatra. Eu sou a Mariana Marim, psicóloga clínica e cofundadora desse projeto tão especial. Eu sempre falo para a Rafa que esse podcast, os Encontros Mentais, é uma extensão do nosso consultório, porque nós já conversamos sobre isso entre nós, com colegas profissionais, com os nossos pacientes e agora queremos compartilhar com vocês. A ideia é trazer profissionais com uma escuta clínica sensível, reconhecidos, para conversar sobre temas complexos que já estão presentes no nosso cotidiano. E para começar, nós escolhemos um tema que tem tudo a ver com o momento atual. Todo mundo tem um transtorno? A linha tênue entre a informação e a banalização dos transtornos mentais nas redes sociais. E para a nossa estreia, convidamos um profissional muito especial que admiramos demais. Ele é médico psiquiatra, reconhecido no Brasil por ter uma prática clínica sensível, individualizada, com uma visão que une a psiquiatria e a psicologia. Dr. Manuel Vicente, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Fico muito satisfeito, entusiasmado de estar aqui no início desse projeto, né? Sim, No nosso primeiro episódio. Convidado. Que ótimo. Eu gosto muito de ver essa movimentação na saúde mental. Então, agradeço por estar aqui também. Imagina, obrigada a você por ter vindo. Doutor, para a gente iniciar essa conversa, né? O que a gente percebe hoje em dia é uma explosão aí de conteúdos relacionados à saúde mental, a transtornos mentais nas redes sociais. Por um lado, isso é ótimo, porque o que antes era muito silenciado, era um tabu, hoje a gente tem mais acesso à informação, mas ao mesmo tempo aumenta o risco de autodiagnóstico, de rotulação sem critério clínico, né? Então, na sua visão, como que você vê esse aumento aí da visibilidade da saúde mental nas redes sociais? E até que ponto, né? Quando que começa a gerar desinformação? As pessoas ficam desinformadas quando elas começam a se entender só pela linguagem da psiquiatria, da psicologia, né? Elas acabam acreditando que nós temos a resposta para tudo que está acontecendo na vida delas e essa resposta vai vir na forma de um CID, de um diagnóstico, né? Sim. Em certo momento isso faz sentido porque tira realmente a saúde mental daquele lugar de frescura, de coisa que você está inventando. Então nós trazemos para essa ideia de que é algo sério, de que merece cuidado, de que pode ser ajudado. Mas parece realmente que nós passamos de um ponto em que agora você está sentindo os efeitos colaterais. Sim, Como é se a gente verdade. tivesse passado do ponto, né? Sim. É difícil de encontrar esse ponto Equilíbrio. exato, esse equilíbrio. Então, de repente, era algo que era frescura. Agora é algo sério. E, de repente, chega um momento em que começa a ficar já banalizado. Exatamente. E aí você começa a banalizar realmente o assunto e é difícil de quantificar quantas pessoas estão efetivamente com diagnóstico e se encontrando e quantas que não têm diagnóstico e estão se perdendo. Sim. Então parece que esse movimento ele está acontecendo e é importante que a gente fale sobre isso, né? Sim. Exatamente, porque é super importante de democratizar a informação, né? A gente realmente precisa achar um jeito de encontrar um equilíbrio entre dar informação, explicar o que realmente precisa de uma atenção de um profissional adequado e que é um transtorno mental de fato, às vezes só um sofrimento mesmo inerente da vida humana, que também é válido, mas que não precisa de um CID para ser validado, né? E parece que isso vem tem um movimento que é da própria transformação da mídia e da comunicação. Então, nós estamos já saturados dessa comunicação rápida e com a Sim. intenção de viralizar. Então, esse foi o Exatamente. problema maior, sabe? Então, os profissionais, eles foram pegos nessa armadilha de eu vou fazer um conteúdo mais rápido, que pega, que viraliza. Os 3 primeiros segundos precisam chamar Eles atenção. precisam chamar atenção, então vou fazer uma listinha, ó, se você tem isso, se você se distrai, se você perde a chave, você deve ter TDAH. Você coloca esse tipo de chamada que funciona pro algoritmo da rede social. E o problema é que as pessoas chegam lá e elas acham que elas estão recebendo uma informação de alta qualidade, muito Sim. refinada. Eu ia falar justamente isso, que no consultório eu tenho percebido essa questão do autodiagnóstico, né? Então o paciente, ele chega porque ele consumiu algum conteúdo na rede social
E ele se identificou com aquele conteúdo, né? Caracterizou ali naqueles critérios, se rotulou. E aí ele vem pro consultório já com isso, e é uma grande dificuldade na nossa prática clínica, né? Esses pacientes que eles têm esse autodiagnóstico por conta da rede social. E como você lida com isso no consultório, com esses pacientes que vêm com esse diagnóstico da internet? Então, primeira coisa que eu faço para quem vem já com um diagnóstico que recebeu da internet é reconhecer que a gente também tem responsabilidade nisso. Sim, com Então, certeza. né, como profissionais, nós criamos os instrumentos, tipo o DSM, criamos todas as Exato. metodologias para facilitar o diagnóstico. Então, eu já parto de uma postura de compreensão, sabe? Eu Uhum. Sim. compreendo, eu entendo, sabe? Uhum. Eu sei por que você acredita que você tem TDAH. Eu entendi que você acha que seu problema é o transtorno. E, em certo grau, nós, profissionais, contribuímos Sim. para essa disseminação. Sim. Então, a gente acabou facilitando a linguagem, quebrando as barreiras e, em algum ponto, passamos da medida, né? Ponto, sim. Então, eu sempre mantenho essa postura. Se a pessoa caiu nessa narrativa, também é porque ela foi convencida disso. Sim. E aí que isso traz essa responsabilidade de reflexão nossa como profissionais, de também conseguirmos encontrar explicações para o sofrimento e para as dificuldades que as pessoas têm, que não sejam apenas galgadas no diagnóstico. Então, se a pessoa se confunde e acha que ela tem um diagnóstico e acredita que toda a história vai se resumir àquilo, eu, como profissional, tenho que fazer o movimento oposto. Eu preciso provocar ela para que ela perceba que existem outros fatores na vida dela que fazem ela ter dificuldade, ficar mal, que não são diagnóstico. Sim. E isso também é um Exatamente. desafio pra gente. É um desafio muito Exatamente. grande. Porque na nossa formação nós fomos ensinados a raciocinar sobre o comportamento humano a partir dos diagnósticos. Da Então- categorização, né? É. Necessariamente. Aham. Então esse que é o desafio. Então a gente se incomoda e fica preocupado, pois, mas os pacientes acham que tudo é diagnóstico e tudo mais. Certo. Então, qual é a outra explicação para o comportamento deles que eu vou oferecer, que eu vou trazer para a mesa, que não seja o diagnóstico? Esse que é o ponto. Uhum. Porque parece que a gente está traindo a nossa profissão, parece que a gente está Sim, traindo, Sim. sabe, a nossa escola, a forma como a gente Exatamente. entendeu, né? Sim. Então, quando eu passo a falar de relações, quando eu começo a falar de traumas, como eu começo a falar de satisfação pessoal no trabalho, parece, principalmente pra mim, que sou Uhum. psiquiatra, assim, não sei pra você, Mariana, mas parece que eu saí da minha cadeira de Da médico. área, né? Sim. Que história que é essa? Eu tô falando de satisfação, eu tô falando de realização a partir do trabalho, que conversa que é essa, sabe? Exatamente. A gente não foi ensinado a só medicar, a ver qual que é o sintoma, encaixar na lista de critérios e a dar o diagnóstico, medicar, e agora você vai pro psicólogo, né? A gente foi ensinado a Psicólogo isso. dá um jeito, né? E o que eu percebo também, doutor, em relação a isso ainda, né? Às vezes o paciente, ele chega já ele se identificou com esse diagnóstico, e isso justifica muitos comportamentos, e isso acaba validando ele de certa forma, né? Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade que a gente não quer perder tempo, né? Então, o que incomoda precisa ser medicado e, de preferência, o mais rápido possível. Então, o que eu percebo é que o próprio diagnóstico, às vezes o paciente ele busca um CID para justificar comportamentos que podem ser inerentes ali de uma vivência humana, de um sofrimento humano, para tirar, às vezes, até a responsabilidade dele sobre esse comportamento, né? Quando a gente vê ali patologização da vida, né, que as pessoas falam, eu vejo muita gente querendo diagnosticar comportamentos que às vezes desviam do que a sociedade espera, do que a sociedade aceita, só simplesmente diagnosticando, colocando na conta do transtorno, né? E aí, até esse momento, a gente não tem muito o que fazer, né? Se eu tenho um diagnóstico, eu não sou autor ali, eu não consigo mudar o meu próprio comportamento, eu não preciso entender por que eu agi assim, né? Eu percebo bastante essa tendência hoje em dia de procurar uma justificativa para comportamentos que não é só neurobiologia, né? Não é só bioquímica. Existe cultura, existe sociedade, existe tudo isso junto que as pessoas tendem a excluir. Eu falo que é ignorar a complexidade, né, da psique humana, né? Nós Exatamente. queremos resolver o problema, tá? Eu estou sentindo isso,
aquilo, qual que é o diagnóstico? O que que eu tenho, né? Então, eu percebo muito isso também. É porque as pessoas, então quando eu falo as pessoas, eu não tô falando das outras pessoas, eu tô me Sim. incluindo também, porque Sim, com certeza. Sim. todos caímos nessa dificuldade de perceber a relação entre aquilo que eu faço e aquilo que eu sinto, entre aquilo que eu faço e a forma como a minha vida está. Então, se eu estou triste, insatisfeito, infeliz, eu posso entender que eu estou então com sintomas de depressão. Sim. Mas eu não me conecto com a verdade de que eu estou insatisfeito com a minha vida. Exato. Sim. Porque se eu me conectar com essa verdade de que eu estou insatisfeito com a minha vida, isso traz muita angústia. Dói. Então é bastante dolorido e ainda nos traz a noção de um desamparo, porque como adultos nós somos, né, não tem mais ninguém para resolver a minha Responsáveis. vida, tem mais ninguém para resolver a minha vida além de mim. Então se eu tô profundamente infeliz e deprimido em um casamento que é vazio de significado, fazendo um trabalho que não me completa, nossa, para eu resolver essa Agora eu tenho que resolver esse tristeza, BO, né? eu tenho muito trabalho a fazer. E isso é extremamente aversivo e esse desvio de atenção, ele acontece num nível subconsciente. Então a pessoa não tem a consciência real de que as coisas estão conectadas. Até porque isso começa a entrar em choque com a identidade que ela construiu e com a filosofia que ela recebeu de vida. Então, por exemplo, ela aprendeu na casa dela que se você tiver num emprego que tem segurança e estabilidade, você vai estar feliz. Você está casada, você está com emprego e estabilidade, você passou no concurso, claro que você vai estar feliz. E, de repente, ela percebe que isso foi uma armadilha. Sim. E agora? Não era verdade. Então, o fato de você estar num emprego que tem estabilidade e num casamento com alguém, isso não garante felicidade. Então, você começa a ter um conflito entre os valores familiares internos introjetados pela pessoa que ela tem como verdade, da forma como as coisas funcionam e como as coisas efetivamente são. E ter esse grau de criticidade é muito difícil. Ele passa por rever muita coisa e por entrar em valores muito profundos. Então, de uma forma instintiva, a pessoa se desvia dessa avaliação porque ela não consegue ver e ela vai ficar percebendo as sensações que aparecem. Então ela vai perceber a tristeza, mas não o fato de que ela está fazendo algo que não completa e não traz felicidade. Sim. Então, essa etapa, eu considero que isso, no fim das contas, é uma etapa no processo de tratamento. Então tem uma etapa que as pessoas vêm, e várias já estão nessa etapa, ou já passaram dela, que é quando ela percebe que ela tem os sintomas de tristeza, de angústia, de crise de ansiedade. Percebeu, primeiro degrau. Eu recebo um diagnóstico, uma descrição, uma categorização. Depois de alguns anos, ela vai ver que isso não vai adiantar pra muita coisa. Sim. Exatamente. E eu não vou lutar contra a corrente, porque é o que ela dá conta de entender agora. Sim. Então agora ela dá conta de entender que ela tem um transtorno de ansiedade. Beleza. Daqui a 2 anos a gente conversa. Porque daqui a 2 anos vai estar igual ou pior. Exatamente. E ela vai perceber que não tá saindo do lugar, que não tá saindo do lugar, que não tá saindo do lugar. Nesse momento, ela talvez se abra para perceber o que tá rolando. Então é um processo que eu vejo muito nessa escalada de consciência. Então tem uma etapa em que a pessoa vai se ler pelo diagnóstico. Depois de alguns anos fazendo isso, ela vai ver que não vai resolver. Não funciona, né? Nossa, isso me lembrou muito alguns pacientes que, principalmente com TDAH, né? Eles querem o psicoestimulante que façam a parte que eles precisam fazer, né? Mas nesse caso, o contrário, né? Quando o paciente ele não tem esse diagnóstico e ele quer esse diagnóstico, né? Para justificar algo. Então, o paciente, ele não se concentra, ele tem muito estímulo visual, fica muito no celular, rolando o feed lá do TikTok. A concentração ali será prejudicada, né? Quando ele vai depois estudar, enfim. E aí eu sempre falo para uma paciente, né? Que ela queria muito o psicoestimulante. E aí eu falei, tá, mas e aí? É dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir, né? O psicoestimulante, ele não vai fazer a nossa parte de você levantar, sentar na sua mesa, pegar o seu material, abrir o livro, começar a estudar.
O psicoestimulante, ele não vai fazer isso por você, né? Então, você precisa fazer a sua parte. Eu acho que essa escala tem muito a ver com isso, né? Quando nós precisamos fazer a nossa parte, né? Se responsabilizar. Se responsabilizar. Também, parte do tratamento. E não culpar o diagnóstico ou trazer esse diagnóstico para justificar o comportamento. E sim, no fim das contas, a grande questão é que, ainda que ela use estimulante, que use antidepressivo, a verdade é que vai passar um tempo e não vai ter resolvido. Sim. Então, eu já tive uma época em que eu ficava muito angustiado com todo esse processo, até eu perceber que, em certa medida, isso é quase inevitável, pela forma como as pessoas têm acesso à saúde aqui no Brasil, né? É fácil você estar diante de um médico, é fácil você conseguir uma receita e tomar um comprimido. Então, eu saí muito da minha angústia quando eu percebi que, assim, a pessoa vai fazer e ela vai ver. Quem vai convencer será próprio resultado ineficaz dessa estratégia que ela está usando. Então eu não preciso nem convencer tanto, eu nem me coloco tanto nessa posição de, sabe, pregar para quem não tá ouvindo. Persuadir. No fim das contas, assim, vai lá, faz. E tranquilamente eu sei que depois de algum tempo vai ser ineficaz. E a pessoa vai continuar patinando. Esse que é o maior drama e é o que me motiva, assim, a produzir conteúdo, a trabalhar e que me deixa angustiado, é de ver tanta gente enrolada e patinando nos conceitos, no próprio entendimento. Sabe, a pessoa toma remédio, faz não sei o quê, e ela não sai do lugar. Sim. E o pior é que quando ela não sai do lugar, ela fica acreditando que ela não sai do lugar porque ela tem uma doença tão grave, tão complicada, sabe? O meu TDAH é tão arraigado em mim, o meu transtorno depressivo é tão arraigado em mim, ele é um caso tão difícil de transtorno depressivo que, né, o que eu posso fazer é conviver com isso. E isso não é verdade se você encontrar uma outra explicação do porquê que você se comporta desse jeito. Então, esse que é o ponto, a grande ambivalência dos diagnósticos, né? Eles ajudam a entender, mas ao mesmo tempo eles são explicações incuráveis. Sim, então, se aquilo que me faz sofrer é algo que não pode ser resolvido, eu tô fadado a sofrer para sempre. Você tá condenado, né? Exatamente. Então, é essa parte que as pessoas não pegam. Quando a gente traz essa discussão, né, de que está se patologizando a vida, ou discute o conceito de diagnóstico, existe uma resposta natural das pessoas, eu vejo em comentários de internet, as pessoas falam, então você está diminuindo o meu sofrimento. Exatamente. Então você acha que não é uma doença de verdade? Sabe, elas não pegaram o elemento de que, em certa medida, esse conceito limita a possibilidade de melhora delas. Elas estão presas numa armadilha e se apaixonaram pela armadilha. Sim. Elas estão presas e começaram a reforçar aquele processo. É porque é mais fácil, né, doutor? Assim, teoricamente, é mais fácil você falar, não, isso daí é... Tem até, eu fiquei assim, incrédula quando eu escutei uma música que fala que eu traí porque é culpa do meu TDAH. Falei, gente, né, isso é tão... A banalização, de fato, né, dos transtornos mentais. E isso eu vejo muito na terapia, porque os pacientes, quando nós vamos mexer lá em crenças, dói, machuca. Então, às vezes, muitos pacientes desistem da terapia justamente porque vão mexer ali, eles vão vai tocar em lugares que eles não querem tocar, né? Porque é mais fácil a gente ter um diagnóstico, eu sou depressivo, né? Do que, de fato, olhar para aquilo lá e autorresponsabilizar. Eu acho que, em partes, também existe uma, não vou dizer culpa, da própria sociedade, porque, historicamente falando, a pessoa, para ser validada e escutada e falar, não, então ela tem depressão, então tudo bem ela sofrer. Mas se você não tem esse diagnóstico, geralmente as pessoas realmente não escutavam né, quem estava sofrendo. E é justamente o contrário, não é que o seu sofrimento, às vezes, que é contextual, por dinâmicas, por alguma questão que você está passando, então, como você trouxe, né? Um casamento que não tá legal, eu não tô feliz no meu trabalho, apesar de estabilidade e tudo mais. Você está sofrendo com isso e quem está sofrendo é um sofrimento real e que é válido, né? Você não precisa de um código, você não precisa de um CID para ser validado. Mas eu acho que muito dessa questão de precisar de um diagnóstico
precisar de rotular, é porque historicamente mesmo a sociedade não validava essas pessoas, né? Se você não tinha um diagnóstico firmado, então Não, e até é hoje, as frescura. pessoas não levam em consideração o sofrimento se não tiver um CID. O Exatamente. Sim. CID é a porta de acesso para cuidado. Então, a verdade é que os locais de trabalho só vão dar atenção para a saúde mental se você tiver CID envolvido. A escola só vai dar atenção se você tiver um CID na criança. Sim. Se ela simplesmente tiver uma forma diferente de É, aprender, sabe, isso é ignorado, não importa se ela aprende. frescura, né? Não tem. Ah, não, ela é mais visual, é mais auditiva, alguma coisa nesse sentido, isso é irrelevante. Eu quero saber se ela tem Uhum. dislexia, TDAH ou algo que possa ser colocado num laudo. Enquanto não tiver laudo, nem conversa com o diretor, com o pedagogo, psicopedagogo, esse tipo de coisa não existe. Então, e isso também acontece dentro da casa. Então, dentro da casa, se você tá triste, descontente, você tá sendo mimada Sim. e frescurenta. Agora, não, tem a depressão. E aí você vê umas situações que são, em certo grau, chegam a não tem palavra melhor do que bizarro para isso, Uhum. mas funcionam. Que é você, por exemplo, ver uma. Olha, não grita na mesa, não grita, não discute na sala, porque se você discutir, se você brigar, se você for grosso, vai piorar a depressão da filha. Então, eu vou cuidar da depressão dela sendo alguém mais tolerante. Então, eu não vou mais ficar gritando, sabe? Pai, evita de beber, porque senão sua filha vai ficar com a depressão dela atacada. Sim. É uma fala que não faz muito Sim. sentido nenhum, se você olha assim, mas é uma forma que existe de nós entrarmos nas famílias. Então você tem esses diagnósticos, transtorno de oposição desafiador, em uma criança que está claramente, sabe, numa família disfuncional, Exato. eu não vou convencer a família de falar, olha, vocês têm que reaprender como que ensina uma criança, vocês têm que aprender, Sim. vocês vão ter que estudar como que faz para ser pai, mãe. Isso é muito difícil, mas se eu coloco a narrativa de que ele tem transtorno de oposição desafiador, e agora para tratar o transtorno, vocês vão ter que fazer um treinamento de como ter uma comunicação assertiva, Sim. eu consigo entrar É dentro da aceito, né? casa. Exatamente. Se eu só falar, vocês estão errando em tudo possível, naturalmente vai ser rechaçada essa explicação. Então é importante que a gente saiba, como profissional, utilizar o diagnóstico. O Sim. diagnóstico ele é feito para ser uma ferramenta. Então toda a estrutura do DSM, toda a estrutura dos diagnósticos, elas sempre partem do entendimento de que o diagnóstico tem que ser útil. Ele vai ser útil conforme eu conseguir utilizar. Então, o diagnóstico, nós precisamos ver o diagnóstico como essa chave de fenda, certo? Então, eu vou encaixar esse diagnóstico quando, de que forma, como que eu vou explicar e com qual intenção. Sim. Eu preciso ser capaz de ver o diagnóstico como uma intervenção. A gente não tem a consciência clara de que o diagnóstico é uma intervenção. Então, quando eu Exatamente. dou um diagnóstico, eu não estou meramente, sabe, descrevi. Né? Fechou os critérios, Sim. eu não tenho nada a ver com isso e agora eu dei o diagnóstico. Não. Você fez uma intervenção. Então, a forma como esse diagnóstico vai ser comunicado e o que você vai fazer a partir do momento em que você utilizou ele é o que vai determinar todo o segmento do tratamento. Então, esse é um ponto delicado que não é explicado pra gente na Nas faculdades, formação, não. como psiquiatria, sobretudo. Então, a gente não aprende desse jeito. Nós utilizamos a lógica médica de que, por exemplo, você dá um diagnóstico de câncer de laringe, o diagnóstico é uma constatação. Sim. O câncer né? tá lá. Sim. O câncer tá aqui no exame, eu tô mostrando. Mas os nossos diagnósticos não aparecem nos exames. Então, precisa ficar muito claro de que a psiquiatria, sobretudo, e a saúde mental, não pode operar seguindo a mesma racionalidade médica que se utiliza para condições Exato. infecciosas ou de tumores, esse tipo de coisa. Então, nós operamos com outro tipo de diagnóstico. Sim. É de uma outra natureza. E é difícil, sobretudo para os médicos, fazer essa integração de que tudo que eu vi para várias áreas da saúde não se aplica na Exatamente. psiquiatria. A psiquiatria é uma especialidade médica que Sim. trabalha numa lógica diferente. Sim.
em que o diagnóstico é instrumento, o diagnóstico não é constatação. O instrumento do cirurgião é a pinça, o instrumento do Sim. cirurgião é o bisturi. Um dos nossos instrumentos como profissionais é o diagnóstico. Sim. Então a gente tem que se desenvolver na utilização dessa linguagem para que eu possa provocar na pessoa uma mudança e um desenvolvimento pessoal. Então quando você começa a estruturar esse raciocínio, você percebe que você tem que ir muito além do óbvio, assim. Ele é bem... Não é tão simplista, né? Não, ele exige um jogo do profissional e a gente precisa ter essa noção do que significa o diagnóstico para aquela pessoa. Então, se ela está fixada no diagnóstico, a minha pergunta automática é: então o que está difícil de olhar nessa história? Porque, por exemplo, TDAH, traiu por causa do TDAH. Da música. Se não é o TDAH, o que é? Sim. Então por que eu traí? Olha, talvez eu tenha convivido com alguém que traía. Então talvez eu tenha visto isso na minha casa. Sim. E agora, se não é o TDAH, eu vou ter que olhar pro meu pai de um jeito diferente. Exatamente. E eu vou ter que desfazer aquela imagem do herói, que é o meu herói. Sim. Ele é o meu herói. Ele é tudo que eu tenho, é tudo que eu mais amo. Mas ele traía pra caramba. E agora, de repente, eu me pego sendo e fazendo exatamente o que eu mais odeio nele. Então você começa a revirar. E é desconfortável. Muito. Você começa a revirar toda a biografia da vida da pessoa. Isso tira as famílias do conforto também. Sim, com certeza. Com certeza. Isso acaba. Você começa a entrar num ponto. É por isso que eu vejo tudo como etapas. Então, vem cá. Conversar sobre esse diagnóstico. O diagnóstico, papapá. Mas nós já podemos olhar tudo que levou àquele estado. Então, Exatamente. eu vou precisar entender como que essa infelicidade crônica nasceu. Sim. Foi formada, né? E na minha avaliação inicial, né, que é a primeira consulta ali, o primeiro contato com o paciente, eu sempre passo por todas as áreas da vida. Eu pergunto de medicação, de sono, atividade física, eu passo por todas as áreas, familiar, crença familiar, justamente para entender todo esse contexto e do paciente, né, e entender, enfim, essas crenças vindas de família, todos esses contextos, né, porque o paciente, ele não tem aquele diagnóstico por uma característica específica, né, todo um contexto que ele está inserido. Não, e a gente sempre fala que transtorno mental, todos eles, são multifatoriais. Todo livro fala isso. Todo transtorno mental é multifatorial, então não é só cérebro, não é só bioquímica, não é só genética. Tem experiências vividas, tem traço de personalidade, você tem traço de personalidade, o que você passou lá atrás para ser formada essa personalidade. Então tudo isso não vai ser um diagnóstico que você vai firmar em uma consulta. Às vezes você tem que entender toda essa dinâmica para entender por que essa sua depressão não passa. Por que ela é recorrente? Sim. Por que nenhum remédio funciona? Às vezes ela não mexeu onde tinha que mexer, né? É o que eu vejo na grande maioria dos casos que são resistentes ao tratamento. E essa coisa do multifatorial acaba virando uma caixa preta. Então é importante, assim, principalmente assim, na minha formação como médico, eu nunca aprendi a explorar os fatores. É multifatorial. Vamos olhar para todos eles, então, um por um. Eu não fui ensinado isso. Sim. E isso é algo que nos joga. É importante de destacar esse elemento do multifatorial para que ele não se torne essa incógnita que vira quase uma resposta para não tem como saber. Então por que eu tô assim? Em vez de falar não tem como saber, eu falo é multifatorial. Não, peraí, é multifatorial, eu entendo. Agora, me ajuda a explorar esses fatores. Então vamos olhar quais são os fatores. Então, hábitos de vida, alimentação, sono, família, dinâmica familiar, emprego, crenças, valores, esquemas cognitivos. Eu começo a entrar num... E é muito curioso porque existe esse fetiche todo de o que tem uma imagem do cérebro, cadê a dopamina, cadê o neurotransmissor. Então as pessoas ficam entusiasmadas e deslumbradas com essa
noção de ciência que conduz elas a explicações de processos que não podem ser mudados. Então, a noção de que o cérebro está com defeito diminui o meu senso de agência sobre a minha própria vida. Na verdade, na Exatamente. linguagem cotidiana, é muito comum as pessoas se dissociarem do cérebro. Isso eu acho, assim, é engraçado. Fala assim, meu cérebro não concentra. Não é meu cérebro. Você não se concentra. Meu cérebro está triste? Não, seu cérebro não é divertidamente, sabe? Até os 7 anos é divertidamente. Depois disso, a gente deve caminhar. Mas é muito curioso como que a gente vê adultos que estão na narrativa do meu cérebro como se o cérebro fosse o bonequinho do Divertidamente lá na cabeça Exatamente. deles. Então, não é isso. Meu cérebro sou eu. Então, se meu cérebro me deixa confuso, eu sou confuso. Se o meu cérebro me deixa distraído e meu cérebro fica pensando toda hora em coisa que não passou, coisa que já passou, então eu fico o tempo todo pensando nisso. Essa é uma etapa de integração do discurso das pessoas que ela é difícil, porque eu tô encarando quem eu sou, de onde eu vim e tudo mais. E é necessária, né? Sim. Exatamente. Doutor, e é importante nós falarmos também sobre a função das nossas emoções, né? Porque as pessoas, eu já escutei muito, né? Eu não quero ter ansiedade. Não quero, né, Nunca me mais sentir senti isso. assim. E eu falo, no consultório eu psicoeduco meus pacientes sobre a função das emoções, né? Porque toda emoção tem a função. Então vamos lá, por que que a gente fica triste? Ah, para não validar uma situação. Por que que a gente sente raiva? Porque é o senso ali de justiça, né? Alguma regra sua foi violada. Então é importante a gente psicoeducar os pacientes no consultório sobre as nossas emoções. Tem paciente, por exemplo, que está lá tentando engravidar, é uma tentante, e ela tem muita ansiedade antes de abrir o resultado do exame, né, para saber ali se deu positivo, se não, né, se engravidou, se não engravidou, enfim. Então é importante, é natural você ficar ansiosa antes desse teste de gravidez. Natural, né? É natural você ficar triste porque sua avó faleceu. É natural. Esses dias mesmo, a minha avó faleceu, né, esse ano. E eu fiquei, nessa semana, eu fui muito forte, porque eu precisava ser forte pelo meu pai, que tava ali perdendo a mãe, né? Então eu tava forte ali por ele, e quando foi o velório, eu desabei. Eu desabei. E aí eu passei uns 3 dias, assim, muito triste. E aí no domingo eu falei, nossa, eu tô muito triste. Eu falei, calma, é natural eu estar assim. É natural. Por que que eu não posso ficar triste? Por que que eu estou há 3 dias sofrendo? É natural, né? Então, as nossas emoções, elas são importantes, mas muitas vezes nós não queremos senti-las, né? Uhum. Principalmente essas desagradáveis. Nós queremos estar feliz o tempo todo, porque vendem isso pra gente na rede social, né? Vendem que a gente tem a vida perfeita, que precisamos ser felizes o tempo todo, que não podemos ficar tristes, né? Então, eu trago isso pro consultório, essa psicoeducação, justamente pra gente tá tudo bem, né? A sua avó morreu, tá tudo bem eu estar triste. Tá tudo bem você ficar ansiosa antes desse teste de gravidez, antes de um exame, né? Tá tudo bem. E como o senhor traz isso para o consultório, né? Essa parte da gente, como a gente pode diferenciar quando é um diagnóstico, né? Quando de fato não está normal e quando é um sentimento natural, que é do ser humano ali, ou faz parte da situação, nós sentimos. Como o senhor lida com essa diferenciação? A gente podia deixar um pouco mais claro isso, né? Como diferenciar quando é um transtorno e quando é um sentimento natural e inevitável. Sim, nós devemos partir do princípio de que emoções acontecem naturalmente, tal qual sede, fome, são reações fisiológicas naturais que indicam uma necessidade, uma ferida não cicatrizada, elas indicam uma verdade. Então, essa é uma característica que no estudo das emoções nós temos. Emoções são espontâneas e elas não podem ser fingidas.
Eu posso fingir que eu estou feliz estando triste por dentro, mas eu não tenho como fingir a felicidade. Sim. Então, as emoções são processos experienciais. Eles são sentidos. Eles acontecem num nível pré-verbal. Então, eu tenho a sensação, eu sou invadido por aquela energia, por aquela coisa que não dá de dar nome, e eu classifico e chamo aquilo de tristeza, raiva, alegria. Então, a noção das emoções também é construída a partir da linguagem, mas elas vêm, só vêm. Então, é importante nós termos essa clareza de que se tem emoção, tem uma verdade acontecendo. Eu preciso ficar atento como profissional para eu não capturar as emoções pela linguagem sintomática. Sim. Porque a definição da normalidade, ela é totalmente arbitrária. A gente precisa ser claro em falar que são consensos. Nós traçamos a linha do que é normal e o que não é, a partir de alguns consensos. Então, nós utilizamos, por exemplo, o DSM utiliza a noção do sofrimento intenso ou prejuízo. Agora, sabe, você estava em sofrimento intenso. Então, Sim. você cruzou a linha do sofrimento intenso. Exato. Sim. Qual que é o limite, né? Qual que é o limite? Então, essa linha da normal... Por isso que eu retomo a noção de que diagnóstico é para ser usado. Ele não é algo certo, ele é algo que a gente utiliza. E o prejuízo é o quê? Você precisava estar trabalhando, então você teve um prejuízo de trabalho. Então, é fácil de cair nessa narrativa e atribuir diagnóstico mesmo. O que nós precisamos ter ideia é de que, por exemplo, emoções complexas como culpa, sensação de culpa, insatisfação, tristezas, todas elas vêm do campo da linguagem, da articulação, da vontade, dos valores. Então essas emoções finas de medo, ansiedade, você trata onde? Em terapia. Sim. Porque se você tem medo, quer dizer que tem uma expectativa, que tem uma experiência frustrada anterior, quer dizer que tem uma densidade, uma complexidade que não pode receber uma intervenção de um comprimido e ser resolvida. Porque não tem como tratar culpa, vergonha, insatisfação com remédio, porque a própria natureza do remédio torna ele uma intervenção mais pouco precisa. Os remédios, eles são imprecisos. Então, nós não vamos manejar essas sensações finas, emoções, com comprimidos. O que nós conseguimos fazer com alguma competência, com medicação? Eu consigo manejar, por exemplo, a energia da pessoa. Então, o quanto que ela está caída na cama. Sim. Eu consigo dar um remédio para ativar e energizar ela. E isso vai facilitar com que ela entre num comportamento mais ativado. Ou ela pode estar com excesso de energia, agitada, inquieta, muito acelerada, e eu consigo dar um estabilizador de humor, um remédio, para manejar essa energia. Então, ou ela está num quadro psicótico grave, e eu vou utilizar um remédio para bloquear esse processo psicótico. Ela não consegue dormir, eu dou um remédio para dormir. Então, as nossas intervenções farmacológicas, elas precisam ser vistas nesse campo. Nós fazemos um manejo, em certo grau, grosseiro do comportamento. Sim, que importante falar isso. Ele é um manejo grosseiro que é determinante para tirar a pessoa quando ela cai num ciclo vicioso. Então, os transtornos efetivos, o estado de transtorno, então se eu começo a ver os transtornos como um estado, eu posso perceber eles como uma rede interconectada de processos que deixam a pessoa presa num sofrimento contínuo. Então, por exemplo, como se fosse uma teia de aranha. A pessoa está com culpa porque ela não fez o que o pai dela queria. Esse é um ponto. Outro ponto, ela está sem fazer exercício. Outro, ela está sem se alimentar direito, ela está no emprego que ela não gosta. Além disso, ela tem uma tendência genética mesmo, então já puxa ela mais para baixo. Além disso, o filho dela está usando droga. Opa, você tem uma quantidade de processos que se unem e prendem a pessoa. E ela não vai conseguir dormir bem porque o filho dela tá mal, e aí ela já não tem mais energia, ela não vai fazer exercício, e você entra num ciclo vicioso. Esse é um estado estável de sofrimento. É um estado resiliente de sofrimento. A pessoa fica lá presa. Eu consigo utilizar o remédio para
ajustar o sono dela, Uhum. dar mais energia para ela e facilitar com que ela saia dessa teia de aranha que ela caiu. Exatamente. Então, quando nós passamos a ver o transtorno nessa dinâmica de rede de processos que mantém ela no estado de sofrimento, eu consigo ver aonde que eu estou intervindo. O bem-estar também é a mesma coisa. O bem-estar também é uma rede de satisfação, de bons hábitos, de completude que me mantém num estado de bem-estar contínuo. Exatamente. Uhum. Então é como se você tivesse dois grandes estados, um em que você está feliz e com bem-estar e outro que você está mal, caído na cama e desalentado da vida. E quando nós trazemos essa perspectiva, você consegue ver onde que o remédio entra. Sim. Então o remédio serve para isso, mas o remédio não vai servir para aquele nozinho na teia que é culpa de não atender as demandas do meu pai. Exatamente. Doutor, e você me falando me lembrou assim, né? Da importância do psicólogo e do psiquiatra trabalharem juntos, né? São profissionais ali que eles se complementam, né? E é importante essa troca. Eu faço muito isso, de falar com os psiquiatras dos pacientes, justamente para ter essa troca, para nós alinharmos isso, né? Eu acho fundamental nós falarmos disso também, o quanto é importante o psicólogo e o psiquiatra, eles trabalharem juntos, né? Eu falo sempre que o paciente, ele ganha muito quando tem essa união, né? Quando tem essa conversa, essa abertura entre o psicólogo e o psiquiatra, né? E tem muitos profissionais, às vezes, que não tem esse diálogo, né? Então, eu acho muito importante essas profissões, né? Elas se unirem, né? A psiquiatria fica cada vez mais incrível conforme você vê que nós temos que dominar muitas áreas do conhecimento. Então, Exatamente. o psiquiatra tem que entender de nutrição, tem que entender de vitaminas, de complementação, de suplementação. Eu preciso entender Endócrino. disso. Eu também preciso entender da natureza humana, da formação de valores, da dinâmica familiar. Eu preciso entender das dores que a pessoa sente, uma fibromialgia, uma dor crônica. Então, para você conseguir bem-estar mental, toda a casa tem que estar arrumada. Sim. Tem que estar tudo muito arrumado. E aí nós passamos a olhar as várias camadas que compõem o Exatamente. ser humano, né? Isso é fantástico. E, doutor, nesse contexto, assim, dessa complexidade toda do que a gente está falando aqui, de transtornos mentais, que não basta simplesmente a gente abrir o DSM e checar os critérios para te dizer você tem um transtorno, então você vai tomar um remédio e vai ser resolvido, né? Neste contexto, dentro das redes sociais, como que você acha que a gente tem que... Qual que é a posição que a gente tem que ocupar ali, nesse sentido da conscientização? Como que a gente consegue tentar, pelo menos, encontrar um equilíbrio contra essa simplificação de um processo que é extremamente complexo e conseguir gerar mais conscientização de fato para não deslegitimar quem realmente tem um transtorno mental, mas também validar quem está sofrendo por essas questões dinâmicas e não necessariamente vai receber um CID. Na rede social, você não consegue falar com todo mundo e todo mundo te entender. Por mais que você seja detalhado, várias pessoas não vão entender. Então é importante a gente não ficar tão angustiado pelas pessoas que estão ali querendo algo rápido e só quer sair. Sim. É interessante de nós direcionarmos a nossa conversa para quem quer ouvir. Então nem todo mundo quer ouvir. Entendi. Mas tem muita gente querendo ouvir que merece receber um conteúdo de qualidade, que merece receber sim. informação. Então a gente pode trabalhar com camadas. Eu faço uma camada de conteúdo que ele é mais simples para efetivamente chegar em quem está desavisado. Uhum. É um nível de consciência mais baixo que a pessoa tem. Eu trago uma isca, sabe? Uma coisa assim, olha, que tá aqui. Aí eu falo do diagnóstico de forma mais simples. Mas quando eu falo dessa forma, eu convido ela a ver o que mais tem aí. Então eu não encerro a conversa ali. Eu convido ela, venha, dá uma olhada, veja isso aqui. E numa conversa mais aprofundada, no segundo momento, num conteúdo mais longo como esse aqui, num trabalho assim, eu consigo efetivamente elevar esse nível de consciência. Uhum. Mas tem uma coisa muito interessante que e eu percebi isso há alguns anos, acreditar que tem muita gente querendo se encontrar de verdade. E quando eu começo a falar com densidade, quando eu saio daquilo que os algoritmos querem que eu Exato. faça, muita gente se encontra ali. E isso tem muito valor, né? No fim das contas, é acreditar que as pessoas querem ouvir.
profundidade também. Nós estamos numa virada de chave. Nós estamos numa virada Sim. de chave em que as pessoas querem realmente algo de mais significativo. Acho importante falar que tem muitas pessoas querendo ouvir, mas também tem muita gente falando. Né? Tem muitos profissionais, né, que estão falando, de fato, essa banalização, né, dos transtornos mentais, da saúde mental. Tem muitas pessoas falando sobre o tema, né, porque gera engajamento, porque conecta com o público. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses profissionais, né, sobre a qualificação desses profissionais, porque tem os coaches, tem muita gente falando sobre, sem, assim, uma qualificação, né? É que hoje em dia, eu acho que não só na psiquiatria, né? Isso tem acontecido de uma forma geral na medicina, na psicologia. Na psicologia. Então, a internet, como ela é livre, ela é aberta para todo Terra mundo de falar. todo mundo. Então, todo mundo fala o que quer, né? Então, é interessante a gente orientar os ouvintes, sejam pacientes, enfim, profissionais que querem se qualificar, né? Para estarem ali realmente qualificados para atender quem quer ouvir, quem quer se conhecer, quem quer realmente transformar a vida, né, de uma forma mais profunda. Então, é importante a gente realmente orientar essas pessoas de como identificar o profissional que realmente está qualificado para recebê-lo e quem realmente só quer ali estar nas redes sociais para falar o que quer e viralizar. Como que a gente consegue fazer essa diferenciação? Não, a pessoa tem que ver que é que tá. A resposta honesta é que não existe solução fácil. Então, saúde mental, conseguir autonomia, saúde mental e amadurecimento é demorado, difícil. Sim, é um processo. E doloroso. Tudo que a gente quer é algo que seja rápido, fácil e indolor. Eu costumo, pronta, né? eu costumo brincar no consultório com os meus pacientes. Terapia não é miojo, não é instantâneo, né? Não tem um tempo ali rápido. Vai dormir sem autoestima, acordar com autoestima. Não é assim que funciona. São várias camadas, né? É um processo. Sim. Então, se a resposta for muito rápida, se a solução for simples, acessível e rápida, ela provavelmente não vai solucionar. Desconfie, né? Então, a pessoa tem que ter essa clareza. Agora, eu sei que quando eu falo isso, a pessoa que quer uma solução rápida, ela não vai ouvir. Sim. Essa que é a coisa curiosíssima da rede social. Nós trazemos assim, eu vou trazer uma orientação, um conselho. Quem mais precisava ouvir vai ver isso. Deixa eu ir lá ver um negócio rápido. Uhum. Chega a ser engraçado. Sim. A gente só consegue ser ouvido por quem já tá com uma Engajado, criticidade, né? com quem já tá com uma criticidade. Então eu não consigo levar criticidade para quem quer respostas rápidas, Sim. sabe? No fim das contas é aquele mesmo negócio. Vai lá e faz. Sabe? Talvez seja assim que você vai aprender. Sim. Faz lá, vai lá, Depois você testa. volta pra conversar. Não tem pressa, eu não tô com pressa. Vai lá. A pressa é toda A pressa tua. é sua, a pressa não é minha, entendeu? Então vai lá. E depois a pessoa volta sacando melhor. Mas é porque se você tivesse falado antes, ela não ligaria, sabe? Sim. Tem muito isso esse tempo, né? Eu tenho percebido cada vez mais isso conforme eu tô há mais tempo formado e atendendo pacientes, às vezes há alguns anos. Você vê, assim, nossa, eu te falei isso bastante várias vezes e não rolava. E só agora você me ouviu, né? Agora você sacou. Pois é, eu tava falando já faz 3 anos. Doutor, para descontrair um pouco, lógico que tudo que a gente já falou aqui, né, é uma coisa... Saúde mental é extremamente complexo, envolve muitas camadas, mas vamos fazer um bate-bola aqui. A gente vai trazer algumas queixas que chegam pra gente no consultório, e aí o senhor fala, não, é um sinal aí para procurar ajuda realmente profissional, ou tá tudo bem, faz parte da vida. Então vamos lá, começa. Tá. Fiquei triste com o falecimento da minha avó. Eu dei spoiler. Precisa ou não precisa buscar ajuda profissional? Você pode buscar ajuda profissional se você não conseguir lidar. O profissional que vai te ajudar a orientar, a direcionar. Então, isso é interessante, até complementando a pergunta, né? No fim das contas, a gente vai no profissional e o profissional vai direcionar. Indica, né? Sim. Então, a gente também deve ir no profissional disposto a ser frustrado na nossa expectativa. Exato, sim. Então, eventualmente, eu tenho uma expectativa de que eu preciso de um remédio, mas o profissional vai ver e falar assim, não,
remédio pode até te prejudicar nesse momento. Você vai Sim. receber essa orientação, confiar e seguir. Exato. E essa é outra importância também da gente saber em quem que a gente vai confiar e Uhum. realmente profissionais qualificados para isso, que não vão simplesmente aceitar aquela informação Sim. sem realmente interpretar o que está acontecendo por trás, né? Se você tá perdido, não sabe o que fazer, vai num profissional, mas esteja aberto a seguir aquela orientação. Sim. Exatamente. Bom, então, outra situação, né? Há alguns meses eu não sinto vontade nem mesmo de levantar da cama e, inclusive, até perdi meu emprego. Precisa ou não precisa buscar É um ajuda sinal de profissional? alarme para um transtorno mental de fato? É algo contextual? Isso é um sinal. Isso é um sinal que precisa ter uma conversa com um profissional. E a primeira coisa que eu ia perguntar é: qual é o motivo que te faz levantar da cama? O que te completa? O que tem na sua vida atualmente que te faz querer. O que faz seus olhos brilharem na sua vida? Então, se você não está ocupado com nada que te completa e te realiza, é natural que você não tenha vontade de levantar da cama. Então, se você não está em vontade de levantar da cama, o primeiro pensamento é: não existe motivo para eu sair da cama. Eu não vejo motivo. Então, isso realmente aí fica aquela situação que está num campo comportamental contextual e, ao mesmo tempo, pode ser utilizada uma medicação para te ajudar. A sair da teia, né? Isso, a sair da teia. Então, você vai usar uma medicação para te tirar da cama e facilitar a roda começar a girar, mas você não pode começar a tomar esse remédio achando que o seu problema é falta de noradrenalina. Exato. Não é esse o seu problema. O seu problema é falta de propósito. Exato. Então você vai ter que buscar algo que faça você querer sair da É cama. que às vezes o paciente ele chega já tá com a expectativa toda só no remédio, né? Se eu Sim. tomar o remédio, eu saio da depressão, então tá tudo certo. Tá É. tudo certo. Se não fizer a parte dele. Pode tomar, mas vai atrás de algo para Sim. completar sua vida. Senão vai cair de novo, Senão né? você vai cair de novo. Sim. Precisa ou não precisa buscar ajuda profissional? Tem dias que não estou motivada para ir à academia. Quero estar motivada todo dia. Eu quero estar com muita vontade de ir Falei pra pra ela, academia todo essa dia. daqui. Vamos lá, eu preciso ou não buscar ajuda? Porque tem dias que eu não quero ir na academia. Será que isso é normal? Precisa instalar o Gym Rats. Isso, verdade. Precisa entrar numa verdade. competição. É verdade. Exatamente, Entra verdade. numa competição. Academia é chato mesmo. Então, se você tá achando chato, vai atrás de fazer um esporte. Vai lutar, vai chutar saco, vai nadar, vai competir pra você ter um motivo pra É sair da algo que cama. você gosta de fazer, né? Isso. Porque tem paciente que chega realmente falando assim, mas doutora, eu não tenho motivação todos os dias. Eu falei, gente, você não vai ter motivação todos os dias. Sim, então vai E fazer outra, alguma coisa que te Nem traz. tudo, só criança faz o que quer, né? Só faz o que gosta. Adulto não. Às vezes a gente Adulto tem que fazer faz o que porque precisa. precisa, né? Então a Pois é. academia é necessário, atividade física é necessário, nós precisamos. Podemos ali avaliar o que é menos doloroso, o que é mais prazeroso, né? Sim. Fazer alguma atividade, algum esporte, mas precisa ser feito, É. né? Mesmo com preguiça, mesmo desanimada, mesmo cansada, mesmo no frio, os criavanos, precisa fazer atividade física. Sim, vai fazer. Não é normal estar feliz e disposto todos os dias, né? A pessoa fala assim, eu quero uma pílula pra ficar feliz todo o tempo, não quero sentir mais angústia, não quero sentir mais nada. Isso aí não, eu acho que você não quer vai isso. acontecer. Não vai ser tão fácil. Passo horas no TikTok e depois não consigo me concentrar nos estudos. Eu tenho TDAH? Não, você tem que desinstalar o TikTok. Limitar Desinstala. o uso. Não, se você não consegue sair, você não consegue utilizar, você pode tirar. Você viveu, Entendi. a humanidade veio até aqui sem. Tá? É. Você não vai ter nenhum grande déficit na sua vida. Só desinstala. Se você não consegue usar, depois você vê. Sim. E por último, há várias semanas acordo de madrugada com falta de ar, dor no peito, palpitação e com a sensação de que vou morrer. Você precisa de um profissional e esse profissional vai ter que olhar muito cuidado o que está acontecendo. Porque crise de ansiedade no meio da madrugada pode ser apneia do sono, por exemplo. Podem ser vários processos. Então precisa de um profissional e fazer uma avaliação bem detalhada disso. Minuciosa. Doutor, e precisa de um profissional qualificado, né? Um profissional que entende, igual você falou. Nós precisamos saber de várias áreas, né? Eu mesma no consultório, quando o paciente chega com essa queixa de, nossa, eu tô desanimada, eu tô cansada. Tá, há quanto tempo você não faz um exame? E sua vitamina D? E as vitaminas, né?
Aí o paciente olha pro psicólogo perguntando sobre vitamina, o que que tem a ver, né? E de fato nós precisamos olhar o paciente como um todo. Então, a importância de buscarmos profissionais qualificados, né, que entendem sobre várias áreas, né? Sim. E o senhor comentou, né, sobre a sua formação. Fala um pouquinho para nós sobre esse projeto. Ah, sim, eu tenho uma formação, que é a formação Desafios Diagnósticos, que é para qualificar os profissionais em fazerem raciocínio clínico avançado. Então, é em trazer uma noção aprofundada, realmente, no detalhe, desde a discussão epistemológica, desde a base do conhecimento, dos Legal. conceitos mais elementares que nós acreditamos que já dominamos, mas ir lá no detalhe da história, de toda a formação e aplicar isso na prática. Então, o que eu estudo, trabalho e ensino é raciocínio clínico para situações complexas. E quanto melhor for o nosso raciocínio, mais a gente vê que o que parecia simples Não é é. complexo. Exatamente. Então eu trabalho justamente com um diagnóstico diferencial, né, de distinguir TDAH, bipolaridade, borderline, essas grandes dúvidas que nós temos. Exato. Existe método para fazer essa avaliação. E o que eu ensino é isso, é um método para os profissionais aprenderem de forma mais segura, com mais segurança, com consistência, a utilizar os diagnósticos. Então Que aí isso é outra questão, né? Essa sobreposição de sintomas. A gente realmente tem que estar muito bem preparado para conseguir distinguir essas nuances entre um diagnóstico e outro. é utilizar o diagnóstico. Então, assim, quem tiver interesse, pode procurar nas minhas redes, pode procurar tanto no meu Legal. YouTube Sim. quanto no Instagram, que ali tem bastante informação. Eu faço muita coisa gratuita, eu faço live Sim. toda segunda no YouTube, então eu faço isso porque eu vejo realmente esse trabalho como um propósito, assim, não é o que eu faço, fazer mais um. Não, eu adoro Sim. fazer isso. Fico extremamente feliz e realizado de trabalhar com isso. Legal. E que bom que a gente tem profissionais que se importam com isso, né? Sim. Porque é o que vai ajudar a gente realmente a qualificar os nossos profissionais. Sim. E essa formação é para todos os profissionais psicólogos, psiquiatras, ou é focado mais nos psiquiatras, como é? Não, é para trazer os médicos, então tem médicos que estão chegando na psiquiatria, tem psiquiatras formados e os psicólogos também. Então, são profissionais que estão atuando na saúde mental e precisam aprender sobre diagnóstico. Então, até alguns pedagogos, nutricionistas que já legal. fizeram, Nossa, mas que assim, legal. é um nível bem intenso de conteúdo, né? Que legal. Que legal. Eu São aulas trabalho- gravadas? São aulas gravadas. São mais de 100 horas de conteúdo gravado, tem certificação pelo MEC e ainda tem os mini cursos que eu faço. Então tem os módulos extras, porque geralmente eu sempre faço a mais as coisas. Então tem professores convidados, então a gente Que teve aula legal. com fonoaudiólogo para ver transtorno de processamento auditivo, Que bom. treinamento de habilidades DBT, é trazer uma visão muito ampla e sempre com um foco. É aquilo que pode melhorar e ser mudado. Então, o meu direcionamento total é em processo de mudança. Então, uma coisa que eu menos quero são explicações que não tem como resolver. Prontas, né? Sim. Então, a gente tem que ser, isso eu gosto de trazer demais. Nós, como profissionais, devemos ser detetives. Sim. A gente investiga. A primeira resposta, eu já tento descartar porque eu posso estar errado. Então, eu vou Exato. investigar no detalhe e eu preciso ter um incômodo contínuo em ver a pessoa ainda sofrendo. Eu tenho que incomodar, sabe? Tem que ficar mexendo com o que tá acontecendo. Por que tá assim? O que foi? O que pode ser feito? É uma vitamina que eu não pedi, é um exame que eu não vi, é um trauma que ainda não foi trabalhado. O que tá acontecendo? Se nós mantermos essas duas posturas, do detetive e do inconformado no tratamento, nossa, tudo muda. E uma provocação que eu fico fazendo o tempo inteiro é que as pessoas também se comportem assim com elas. Com certeza. Então, no fim das contas, quem gerencia o meu tratamento sou eu. Os profissionais são pessoas. Autorresponsabilização novamente. Precisa ser assim. Porque se não for assim, se você tratar sua saúde mental como se fosse você. O meu carro tá fazendo barulho, vou levar na oficina pra consertar, você tá errado. Sim. Porque o profissional ele não vai te conhecer na profundidade que é necessário, não tem como. Sim. Então você precisa ser
o coordenador do seu tratamento. O motorista do O carro. motorista do carro é você, não é o profissional. A gente entra no carona e te direciona, te auxilia, dá opinião. Mas quem vai decidir, quem vai se engajar, quem vai realmente buscar é a pessoa. Então, o que eu fico também provocando é para que as pessoas se tornem detetives delas. Sim, isso é legal de falar, porque na terapia cognitivo-comportamental, que é a linha que eu atuo, o objetivo, né, quando o Aaron Beck criou, é que os pacientes eles se tornem o seu próprio terapeuta. Justamente, como assim, né? Justamente nessa linha. Você fazer a metacognição, que é o pensar sobre o seu pensamento. Então, passam muitos pensamentos automáticos na nossa cabeça. Peraí, para. Qual evidência eu tenho que isso é verdade? Tá, o que de pior pode acontecer se isso de fato vier a acontecer? É você ali ser o seu próprio advogado, sabe? Realmente questionar os seus pensamentos, fazer essa metacognição, porque esse é o objetivo, né? O psicólogo ele não vai estar 24 horas com você, né? O psicólogo ele não tá ali dentro da sua cabeça, né? Então você precisa fazer essa parte, você precisa questionar os seus pensamentos, você precisa ser crítico, né, com seus próprios pensamentos. Isso é fantástico, né? Então a terapia cognitivo-comportamental, ela vem com esse propósito de fazer o paciente ele se desenvolver a ponto dele se questionar e se autorregular, né? Pra Caminhar com as vida. próprias pernas, Isso, né? pra vida, partir do né? O tratamento que dá certo é o tratamento que acontece e a pessoa não precisa mais de mim. Exato. Sim. Esse é o tratamento que foi mais bem sucedido de todos. Então, o ganho de autonomia é o destino final. E para que eu encontre autonomia, eu preciso buscar compulsivamente problemas que podem ser resolvidos. Então, se eu pego e vou resolvendo ponto a ponto, eu aprendo uma habilidade nova, eu ganho a capacidade de pensar sobre o meu pensar, eu aprendo como que faz, você se desenvolve. Então, essa que é a coisa, né? Exatamente. As pessoas vêm pro tratamento querendo, nossa, eu quero voltar a ser quem eu era. Simples. A pessoa que você era tá aqui. Sim. A pessoa que você era ficou ruim. A pessoa que Sim. você era tá agora péssima, na cama. Então a pessoa que você era, ela caminha para um adoecimento. Sim. O trabalho de superação, ele vem em se transformar numa outra pessoa. Então eu vou ter que sair do tratamento diferente de como eu entrei. Sim. Se eu sair igual, vai passar um tempo, eu vou cair de novo. Exatamente. Então, esse que é o ponto, né? A mudança, ela é profunda, uma transformação e um amadurecimento que vem de aprender isso tudo depois, né? Sim. Eu sou apaixonada pela psicologia, pela psiquiatria, pela saúde mental, né? E na transformação que tem na vida das pessoas, né? O paciente ali, muitas vezes, é dependente de alguma medicação, com muitas crises de ansiedade, e depois caminha com as próprias pernas, né? Eu fico tão feliz, tão feliz. Eu sempre faço também no consultório com os meus pacientes uma volta lá atrás, né? Pega uma sessão pra voltar. Olha como que você era, né? Pra gente ver o quanto a gente caminhou, a evolução, o quanto a gente caminhou e o que ainda precisa melhorar, né? Enfim, então é muito lindo ver. E tem pacientes que falam, tem uma paciente esses dias que foi muito legal, porque ela falou, nossa, uma coisa assim, bem simples. Quando você acha que você vai ter qualidade de vida? Ela falou, quando eu, no meio da manhã, puder marcar um café com uma amiga. Aí, numa sessão, passou um tempo lá, isso foi lá atrás. Numa sessão, ela falou, eu marquei café 9 horas. Ontem eu fui tomar um café 9 horas da manhã com uma amiga. Eu falei, nossa, então, né, olha isso, né? Eu nem tinha pensado que eu falei isso lá atrás, verdade. Eu nem tinha pensado, né, o quanto eu melhorei. Então, às vezes, um pontinho, assim, que a gente olha, é tão legal ver essa evolução, né, reconhecer isso. Os pacientes, eles ficam muito felizes depois dessa sessão que a gente volta, olha e vê essa evolução dos mesmos, porque isso, e eu sempre falo também no consultório, né, eu preciso do paciente. O psicólogo é 50%. O restante ali é o paciente. 50% é o paciente, 50% é o psicólogo. O paciente, ele precisa fazer a parte dele. Então, se ele chegou
aonde ele está é porque ele contribuiu, ele fez muito para estar nesse lugar, né? Se ele melhorou, ele tem mérito nisso. Muito mérito. Muito mérito. Então, eu sempre falo isso, porque às vezes o paciente, ele fala, eu melhorei graças à terapia, graças a você, psicóloga. Não. O mérito é seu. Quem saiu de casa Pra vir aqui. todo dia foi você. Quem abriu o campo todo dia, quando tomou aquele remédio, que trem chato, engolir, beber água, todo dia no horário. Quem buscou ajuda, só de buscar ajuda. Essa narrativa, né, do remédio ser, eu tô fraco, eu não tô conseguindo, ela não faz o menor sentido. Não porque faz. A ideia é que quem tá indo atrás é você. Sim. Não é aquela coisa, eu tinha que dar conta, você está dando conta tomando as decisões corretas, Exato. você está dando conta. É igual outra analogia, eu adoro as analogias, né? Eu falo no consultório que eu sou a da analogia. Quando a gente faz uma cirurgia, precisa passar por uma cirurgia, eu dei até o exemplo da minha avó. Eu adoro usar exemplos pessoais também. Minha avó passou por uma cirurgia no joelho e ela não levantou, colocou vários parafusos dentro do joelho, né? Ela não levantou da cirurgia já andando perfeitamente. Não, foi um processo. Ela precisou. Primeiro, ela ficou na cadeira de rodas. Depois, ela usou a muleta. Depois, ela foi pra bengala. Ela reaprendeu a andar, né? E a mesma coisa, a medicação, às vezes, ela é a nossa cadeira de roda, ela é a nossa muleta. Né? A psicoterapia, ela é a nossa cadeira de roda, ela é a muleta. A gente não vai precisar... Andar, né? A minha avó, ela não precisou da cadeira de roda e da muleta pro resto da vida. Mas foi necessário. Enquanto você usa, você busca se fortalecer. Sim. Para que você não precise estar naquele... E reaprender habilidades. Reaprender a habilidade de andar, no caso da minha... Né? Mas eu acho extremamente importante em relação a essa questão dos profissionais terem como meta essa questão do detetive que você trouxe, né? De ficar incomodado com aquilo. Nosso objetivo não tem que ser simplesmente remissão de sintoma. Tem que ser, de fato, devolver a funcionalidade e a autonomia daquele paciente para que ele realmente viva sem precisar de mim e sem precisar do remédio, sabe? E caminhe com as próprias pernas. Eu acho que esse tem que ser o objetivo e não simplesmente zerar escala, zerar sintoma. Né? Essa é uma nova noção de saúde que ela está dominando várias áreas da saúde, né? Que na perspectiva de que nós não podemos, para doenças crônicas, nós não podemos utilizar a lógica de um tratamento de uma infecção. Então, quando eu falo de doença crônica, eu estou falando de algo que acontece dentro de um contexto de hábitos, sabe? Da forma como a pessoa pensa, de como ela existe, tudo isso. Então, para a doença crônica, o que tem de mais moderno é o conceito do florescimento humano. Então, o tratamento para essas doenças que não vão embora, diabetes, hipertensão, quadros depressivos, ansiosos, é uma nova perspectiva de florescimento humano que traz essa ideia da pessoa se reencontrar e passar a tomar atitudes e comportamentos alinhados com os valores delas, porque os valores que elas têm, as vontades profundas delas, é o que vai sustentar um comportamento novo no longo prazo. Então, a ideia de que saúde não é mais a ausência de doença. Saúde é um estado dinâmico e complexo de autorrealização. Sim. E nisso eu me conheço, nisso eu me completo em todos os aspectos da vida, sabe? O trabalho, ele deve me fazer... para eu florescer as minhas vontades, meus valores, as minhas relações, é para eu me conhecer mais profundamente. Então, essa noção de florescimento humano, que vem muito da medicina do estilo de vida, eu acho fantástica. Ela vem da medicina do estilo de vida e é fantástica, assim. No fim das contas, nós da saúde mental manejamos pessoas que estão com uma vida difícil, infelizes e desconectadas de si. Então, nós cuidamos dessas pessoas. Então, o tratamento é se conectar para poder conseguir autonomia, felicidade. Às vezes até trazer um propósito, né? Porque igual o exemplo que a gente trouxe, não tô motivado para ir pra academia, mas você precisa entender o porquê que você tá querendo ir pra academia. Se você não sabe o motivo para que você tá... Não é simplesmente ter um corpo bonito, né? Eu quero ter saúde e que isso é a longo prazo. Se você coloca isso como visão, isso te motiva um pouco mais a você conseguir manter uma constância. Porque se você só focar no curto prazo ali, você não vai conseguir manter de fato, né? Realmente dar propósito
para tudo que você faz. Então, é no trabalho, é no casamento, em todas as áreas da vida. Se você tem um porquê forte o suficiente, você aguenta Exato. qualquer como, né? Isso Sim. aí é clássico. Exatamente. A gente tem essa... A gente Doutor, funciona assim. estamos chegando ao final do nosso episódio e eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para quem está nos ouvindo sobre essa banalização e esse excesso de informação nas redes sociais, né? Deixa uma mensagem aí para as pessoas que estão nos escutando, estão nos assistindo. Sim. Para você se entender, você precisa ser um especialista em você. Então, eu entendo que o diagnóstico te ajuda a compreender o seu sofrimento, o que está acontecendo. Mas perceba que o diagnóstico, ele nunca vai conseguir explicar toda a complexidade de quem você é. Então, quando você encontra um diagnóstico, sabe, perceba que ele vai te ajudar, mas entenda que se você for especialista no diagnóstico, especialista, sabe, consumir todo o conteúdo de transtorno bipolar, todo o conteúdo de TDAH, todo o conteúdo de tudo, você vai acabar não sabendo onde está você e onde está seu diagnóstico. Para fugir dessa armadilha e dessa situação, você precisa se conhecer. Então, se você consome conteúdo sobre diagnósticos, vá em frente, aprenda. Mas perceba que você não está aprendendo sobre a sua história, sobre as suas vontades, sobre os seus desejos. E é nesse entendimento de quem você é e do que está aí dentro, do que aconteceu com você, que tem muita resposta. Então, pode entrar, pode conhecer os diagnósticos, mas lembra que no fim das contas você vai dormir no travesseiro com a sua consciência. Você vai dormir com você, então conheça-se, sabe? Se explore, entre nessa trilha, porque no autoconhecimento tem muita mudança para efetivamente acontecer e transformar a sua vida. Então pode, sim, aprender sobre diagnóstico, mas vai além. Vai sempre além. Vai sempre além dentro de você. Faz isso porque funciona. Lembre-se que você não é o seu diagnóstico, não é um CID, você é muito mais do que isso. E autoconhecimento não se compra em um Reels. Pessoal, muito obrigada pela conversa de hoje, foi super rica. Dr. Foi Manuel, ótimo. muito obrigada por compartilhar seu tempo, por aceitar estar aqui com a gente, compartilhar sua visão. E você também que nos assistiu, nos ouviu até aqui, muito obrigada por fazer parte desse encontro, desse primeiro encontro mental. E se isso fez sentido para você, se essa conversa fez sentido para você, compartilhe também com alguém que possa gostar e que possa se beneficiar dessa longa discussão aqui. Muito obrigada. Sim. Doutor, muito obrigada. Sei que a sua agenda é lotada, então muito obrigada por disponibilizar um tempo para estar aqui compartilhando conosco sobre saúde mental, acrescentando na vida de tantas pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, então muito obrigada mesmo. E nos sigam nas redes sociais, @encontrosmentais. Siga o Dr. Manuel também, Vicente. Manuel Vicente nas redes sociais. Isso. Para acompanhar os nossos conteúdos e acompanhar os podcasts, né? Não ficar de fora de nenhum episódio, porque esse é só o começo. Tchau, Obrigada, tchau, gente. tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, doutor. Obrigada. Tchau, tchau.